Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, e nós estamos aqui de volta com o caminho da justiça e procurando pregar a justiça, ensinar a justiça de Deus a cada dia mais. Nunca é demais ensinar a justiça. Aprenda e ensina. É que a justiça de Deus tem que ser ensinada, tem que ser mostrada, tem que ser explanada a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Você que tem a palavra de Deus em mãos, abra no livro de Daniel, capítulo 12, para nós meditarmos, né? E sempre falando da justiça de Deus. Porque o foco sempre será o caminho da justiça de Deus. Amém? Enquanto você procura, eu vou fazer uma oração e estaremos já em breve iniciando com a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico, e agradeço a ti, Senhor, por esta oportunidade, e mais essa oportunidade que tu nos deu, Senhor, para anunciar a tua palavra, para anunciar o melhor, Senhor, anunciar o melhor para este povo, Senhor, a justiça divina, a justiça que não falha, a justiça que não erra, essa justiça, Senhor, maravilhosa, que nós queremos a cada dia sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que está com o livro de Daniel, no capítulo 12, você que não tem a Bíblia também, marca, guarda, assista depois, vai ficar no YouTube essa mensagem, você pode ouvir todo momento. Amém? Amém. Daniel capítulo 12, versículo 1 diz: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém? Nós podemos ver lá no livro de Apocalipse que tem o cordeiro que abre o livro, né? O livro selado, o livro com 7 selos. Então, o livro lacrado. E esse livro, né, o livro da vida será aberto e o teu povo de Deus será julgado pelo livro da vida. Mas aqui diz, né, que naquele tempo, é um tempo. Só que nós devemos imaginar que um tempo de Deus não é um tempinho, enquanto você para tomar água, não. Não é um tempinho, enquanto você sai para tomar um café, ou você sai para ir no banheiro, não é um tempinho, senão. Eu vou dar um tempinho, vou no banheiro, um tempinho, vou tomar água. Esse é o nosso tempo. O tempo de Deus é relativo a um ano. Quando Deus fala um tempo, é um ano. Um ano é tempo de Deus. Certo? Um tempo. Você pode até ver, mais à frente nós vamos ver o tempo de Deus. Né? Então, quer dizer, um ano haverá, né? Olha, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até hoje. Tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Certo? Vai ser um tempo de angústia. Bom, supostamente um ano de angústia. Ano de angústia que nunca houve sobre a terra. Enquanto existe ser humano, nunca houve um tempo de angústia como esse que vai ter. Mas livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Todo aquele que se achar escrito no livro. Não adianta você dizer, mas minha religião é essa, minha religião é aquela, eu sou isso, eu sou aquilo. Não importa o que você é.
O importante é que o seu nome esteja escrito no livro. E quais são os nomes escritos no livro? É aqueles que seguem a justiça de Deus. Aquele que anda no caminho certo, que é o caminho da justiça de Deus. Deus é justiça. E Ele importa que aqueles que o adorem em verdade. E o que é verdade é justiça. A verdade é justiça. A mentira é erro. A verdade é justiça. Pratica a justiça, pratica a verdade. Anda na verdade, anda na justiça. Isso quer dizer justiça, justificação e preparação. Então, aqueles que se acharem escrito no livro, aquele que agrada a Deus, aquele que aceita o sacrifício de Jesus na cruz, sabe que Jesus morreu por ele, acredita que Jesus derramou seu sangue por ele, aquele que toma posse do sangue de Jesus na vida dele, acredita no sacrifício, no poder de Deus, esses terão um nome escrito no livro da vida. Certo? Que no momento que você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, no momento que você entrega a sua vida para Jesus ou para Deus, se você coloca sua vida no altar do Senhor, na realidade você põe sua vida no altar de Deus. Você começa a orar, a buscar, a pedir perdão, a se consertar com Deus, a justificar sua vida com Deus, aí o seu nome vai para o livro da vida. O livro da vida, certo? O livro da vida, Deus criou o livro da vida para escrever o nome de todos. Mas não é todos que se dispõem a colocar seu nome no livro da vida. Querer ter o nome no livro da vida, todos querem. Mas pagar o preço para ter o nome no livro da vida, não é para qualquer um, não. Não é não. Muitos que às vezes têm o nome, luta, sacrifica, abandona o erro, abandona tudo, começa a andar com Deus, coloca o seu nome no livro da vida, quando vê, abandona tudo, risca o nome do livro da vida. Porque aquele que abandona o caminho de Deus, Deus diz: riscarei o seu nome no livro da vida. O próprio Deus disse: riscarei o teu nome no livro da vida. Mas aqueles que são fiéis e andam na justiça, Deus disse: jamais riscarei o seu nome do livro da vida. É diferente uma coisa da outra. Mas tudo depende do meu querer, do seu querer, do querer de cada um. Então, ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu. Mas o querer, só querer não justifica nada. Que o caminho do céu, ele é tortuoso, ele é angustiante, ele é doloroso. Não é mar de rosas. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci, vós também vencereis. Mas Jesus é Deus. Mas ele era homem aqui na terra, ele é homem igualzinho nós, ele sentia a mesma dor, a mesmo sofrimento, a mesma angústia que nós passamos, ele passou. Ele passou tudo. Por isso que ele se fez carne, para sofrer a angústia do homem. Para sofrer, para perecer no lugar do homem. Por isso ele se fez homem. E ele se fez homem sujeito a pecar. Ele fez homem sujeito a blasfemar contra Deus. Jesus estava sujeito a qualquer coisa. Assim como Lúcifer levantou contra Deus, ele também estava sujeito a isso. Assim como o homem desobedeceu, Jesus também estava sujeito a desobedecer, porque ele era carne. Ele era pecador, mas ele foi firme e forte e venceu. Ele não pereceu, ele não deu o braço a torcer para o pecado. Prevaleceu os 33 anos e não pecou. Se ele tivesse cometido um pecadinho, ele não teria valor ao sacrifício dele. Mas ele permaneceu fiel até o fim. E por que ele fez isso? Porque ele sabe que nós jamais conseguimos manter fiel até o fim.
Não existe homem sobre a terra aqui que fala que ele é santo. Não existe santo sobre essa terra. O único santo foi Jesus Cristo. Nunca existiu santo sobre essa terra, a não ser Jesus. Tirando Jesus, nunca teve santo aqui. E nunca vai ter. A turma se titula santo para lá e santo para cá, mas não existe santo. Ainda mais homem ainda. Você dizer que o homem é santo, você está comparando ele com Deus até. Não faça isso, não. São todos pecadores, tudo comedor de arroz e feijão. Né? Tudo com pensamentos maliciosos, enganosos, enfim, mentirosos. Não adianta. Não existe. Então, Deus, Ele tem o nome daqueles que seguem a Ele escrito no livro da vida. Daqueles que andam com Ele. Não estou falando de igreja, não estou falando de nada. Estou falando de pessoas que seguem a Jesus. Você segue a Jesus? Você anda com Ele? Você é fiel com Ele? Seu nome está no livro da vida. Se você é, do jeito que eu estou falando, seu nome está no livro da vida. Mas não quer dizer que você tem que ser santo para estar o nome no livro da vida, não. Basta você crer e confiar em Jesus. Confiar no poder de Deus. Crer somente, então somente crer. Quem crê, verás a glória de Deus. Quem crê, vê a glória de Deus. Então, vamos manter uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural. Não é uma fé comum, não. Fé comum, você acredita, você tem fé naquilo que você está vendo, está na sua frente aqui. Você vê um milagre acontecer, vê uma coisa e outra, você está vendo, é fé. Não é fé passageira, você está vendo, é coisa sobrenatural, é aquela fé que você tem, aquela fé que você nunca viu, mas você acredita, certo? Deus existe, mas quem que já viu Deus? Eu nunca vi, mas eu acredito que Ele existe. Estou aqui pregando porque eu acredito, que se eu não acreditasse, não estaria aqui. Se eu não acreditasse, não estaria perdendo meu tempo aqui. Mas eu estou aproveitando meu tempo porque eu acredito. Eu sei que é real o que eu estou pregando. Eu sei que é real o que eu falo. Olha o versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui ela está falando da ressurreição dos mortos. Aqueles que servem a Deus, aqueles mortos que serviam a Deus, amavam a Deus, serviam, trabalhavam para Deus, viviam, eles ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que andaram pelo caminho da justiça de Deus aqui na terra, morreram, eles ressuscitarão para a vida eterna. Certo? Não estou falando, igual eu já disse, não estou falando de religião nem de igreja. Eu estou falando de Deus e homem. É o homem e Deus. Se você quer andar no caminho do Senhor, procure um lugar onde pregue a palavra de Deus e ouve e guarda no teu coração. Certo? Se a tua igreja prega, amém. Está pregando, viva. Então vai viver a palavra de Deus. Tudo que pregar, você guarda no teu coração e viva aquilo. Vai viver a palavra de Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflições. O caminho de Deus é perfeito, mas é cheio de pedras, tropeços e tudo. Certo? Por quê? Porque é difícil para você chegar lá. Agora, largue a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Certo? O caminho que leva à perdição a porta é larga, é espaçoso o caminho, não tem pedra, não tem nada. Você passa até correndo por ele. Certo? Mas o caminho de Deus, o caminho do céu, ele é perecível.
Muitos chegam no meio e abandonam. Muitos vão andando pelo caminho e pisam fora. Sai. Outros vão procurar um atalho e se perdem. Né? É assim um caminho. É assim um caminho. Né? Fala, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então vai haver a ressurreição dos mortos. Né? Olha o versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Aqui, ó, vou ler novamente. Os sábios, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento. Firmamento se fala do céu, o resplendor, a glória. É a glória, certo? O resplendor da glória. Então, os sábios, pois, né, resplandecerão. Né? E os que a muitos ensinam a justiça, certo? Há muitos que ensinam a justiça, por isso que eu estou falando aqui, você aprende, eu estou pregando para vocês a justiça, você aprende a justiça e ensina. Não guarda para você, não, ensina, passa para o teu parente, passa para o teu colega de trabalho, passa para o teu vizinho, ensina, certo? Aprende e ensina. Porque aquele que ensina a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Certo? Então, os que ensinam a justiça refugirão como as estrelas, ou com as estrelas eternamente, sempre e eternamente. Certo? Tudo que se mostra para aqueles que trabalham para Deus são coisas boas. Certo? São coisas boas. A nossa promessa lá para o final é coisas boas. Mas até chegar lá não tem nada bom, não. É pedra, tropeço, é empecilhos, é crítica, é zombaria, tudo isso acontece. Tudo isso acontece. Tudo isso apronta. Né? Você não pode ficar olhando para um nem para outro, você tem que olhar para Deus e seguir sua caminhada. É a melhor coisa que você faz. Porque se ficar olhando para um lado e para o outro, você vai ouvir pessoas te criticando, te apontando, te acusando, zombando da tua cara. Enfim, você vai acabar abandonando o barco e indo para o inferno junto com ele. Certo? Porque aqueles que criticam, zombam, já não têm salvação. São críticos, são zombarias. Certo? Então, não tem. Já não tem Deus. Aquele que fica criticando os outros, e zombando e rindo, caçoando os outros, não tem Deus no coração. E quem não tem Deus não tem salvação. É simples dizer. Olha o versículo 4. E tu, Daniel, fecha esta palavra e sela este livro, até ao fim dos tempos. Muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Então, Deus pediu para que Daniel fechasse, falou que isso aqui está encerrando o livro de Daniel. Está no finzinho, capítulo 12 é o último livro de Daniel, o último versículo de Daniel, no capítulo. Então, quer dizer que Deus já estava pedindo para Daniel fechar esse livro e aguardar, porque está próximo o tempo. E a ciência se multiplicará, e o povo correrão de um lado para o outro. E o que está acontecendo hoje? O tempo acelerado, o ano mal começa, está terminando, e o povo corre para lá, corre para cá, a ciência está aí, se multiplicando a cada dia,
Né? A promessa do arrebatamento do povo de Deus está aqui, e tudo mostra que não está longe. Né? Tudo mostra que não está longe. Tudo está para acontecer. Tudo está para acontecer. Aí o versículo 5. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas. Né? Daniel já não estava entendendo muito o que ele estava vendo, mas ele viu que tinha um do lado do rio, outro da outra banda do rio tinha outro ser, e sobre as águas do rio, estava um vestido de linhos finos, quer dizer, o próprio Jesus estava ali. Né? E Daniel perguntou, que tempo haverá até o fim destas maravilhas? Né? O Daniel não estava entendendo, ele fez a pergunta. Aqui, ó, versículo 7. E eu ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda aos céus e jurou por aquele que vive eternamente. Né? Mas aqui estava sobre a água, levantou as duas mãos para cima e jurou por Deus, né? Por aquele que vive eternamente, certo? Que depois de um tempo, de tempos e metade de tempo, e quando tiverdes acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Aqui, primeiro está falando do arrebatamento. Né? Serão arrebatadas, pessoas serão tiradas. Né? Agora aqui fala, então, em um tempo, de tempos e metade de tempo. Tempo, por isso que eu falei para você, tempo para Deus é um ano. Tempo é um tempo, um ano. Tempos, no plural, 2. Tempos, são 3. E metade de tempo, 3 anos e meio. Certo? Depois de 3 anos e meio, né, a igreja será arrebatada depois de 3 anos e meio. Certo? Depois de 3 anos e meio, e quando tiverdes acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Por que destruído o poder do povo santo? Quando esse arrebatamento tiver aqui, que nós já lemos no começo, vai ser arrebatado o quê? O povo de Deus. Que é o povo de Deus? Todos aqueles que confiam no Senhor. Todos aqueles. Tem gente que fala, a minha igreja vai ser arrebatada, a igreja outra lá não vai ser. Ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode julgar ninguém. Às vezes pode chegar uma igreja com 5.000 pessoas, Jesus volta e arrebata lá uns 10 lá no meio, pronto. E aí, cadê os outros? Ele vai arrebatar os fiéis. Quantos fiéis tem lá dentro? Quantos justos tem lá dentro? Quantos? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, certo? O que aconteceu? Abraão foi lá. O sobrinho de Ló dele, o sobrinho dele estava lá. Pediu para Deus, Senhor, mas o Senhor falou que não existia nenhum justo, Senhor, mas se tiver 30 justos, Deus não tiver 30 justos,
Eu poupo Sodoma e Gomorra, se tiver 30 justos dentro de Sodoma e Gomorra. Ele deu uma voltinha e voltou, Senhor, se tiver 20, não, por 20 eu poupo. E se tiver 10, por 10 eu poupo. E se tiver 5, por 5 eu poupo também. E no final, o único justo que tinha lá é Ló. O único justo que tinha dentro de Sodoma e Gomorra só tinha um. Uma imensa cidade, Sodoma e Gomorra, 2 cidades juntas, não é uma só não. Sodoma era uma cidade e Gomorra era outra. Então, só tinha, nas 2 cidades só existia um justo, que era Ló. Então, nunca se diz, certo? Porque Deus conhece aqueles que Ele vai levar, aqueles que têm o coração no altar dEle, aqueles que têm uma vida consagrada diante dEle. Estes serão arrebatados, estes serão levados. E se tiver mortos, ressurgirão da terra. Eles vão sair da terra, vai ressuscitar, vai reviver. Porque é de Deus. Certo? Então, aí depois que passar, depois que acontecer o arrebatamento, vai ficar 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ainda aquele povo que está dentro das igrejas que não foram arrebatados, os fracos na fé, que vão ficar. Não estou falando da igreja evangélica, nem da católica, e nenhuma. Eu estou falando em geral, de todas. Depois que forem arrebatados, os fracos vão ficar, porque não tem força para adorar a Deus hoje, vai perecer no final. Então, por isso que diz aqui, ó, depois que tiveres acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Por que destruir? Porque nesses 3 anos e meio aqui, certo? Esses 3 anos e meio já é a besta que vai reinar. Esse é de Apocalipse. Essa parte que eu estou lendo é uma parte lá de Apocalipse. Certo? Tem Apocalipse em Daniel, e lá em Isaías também tem uma parte que fala do Apocalipse. Então, depois de 3 anos, depois do arrebatamento, a igreja vai ser perseguida. Qual igreja? Aqueles que ficarem. Aqueles que não forem arrebatados e ficarem aqui. Eles vão ser arrebatados. Não vai ser arrebatados, eles vão ficar. Eles vão ser a igreja. O povo santo que ainda vai prevalecer na terra. E Satanás vai colocar a marca dele. Aquele que aceitar a marca de Satanás já perdeu o reino de Deus. Aquele que não aceitar, morrer. Se der a vida por amor à palavra de Deus, por Deus, ele não vai se salvar. Mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Muitos vão aceitar a marca de Satanás, a marca da besta. E aqueles que já aceitaram a marca, venceu automaticamente e vendeu a alma para o diabo. Já não pertence mais a Deus. Vai ser tempo penoso, 3 anos e meio de sofrimento sobre essa terra aqui. Depois que terminar aqui com esse povo de Deus aqui, aí vai ficar mais 3 anos e meio de guerra sobre essa terra. 3 anos e meio de batalha, o qual vai ser tudo destruído. Ao versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Então Daniel, ele ouviu, mas não entendeu. Depois, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim.
muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderão, mas os sábios entenderão. Então, muitos, durante os 3 anos e meio, muitos serão purificados, embranquecidos. Por que embranquecidos? Hoje, para você andar com Deus, você tem que aceitar o sacrifício de Jesus. Aceitar que Jesus derramou sangue por você. Jesus derramou sangue por nós. O sangue de Jesus é que dá direito à vida eterna ao homem, à salvação ao homem. A salvação é vida eterna. Inferno é morte eterna. Então, a salvação, a vida eterna. O sangue de Jesus nos dá. Mas aquele que não aceitar o sangue de Jesus para a vida eterna, vai ter que dar o seu sangue para a vida eterna. Hoje é só aceitar o sacrifício de Jesus. Aceitar que Jesus derramou sangue por mim, eu já estou no caminho da justiça. E manter nesta fé até o fim. Agora, aquele que não acreditar, não tomar posse do sangue de Jesus na vida dele, lá na grande tribulação, ele vai ter que morrer, certo? Se pegarem ele sem a marca, ele vai para a guilhotina, ele vai ser degolado. Não se fala em guilhotina, fala que vai ser degolado. Mas degolado é cortado do pescoço, né? Degolou. Então, de um jeito ou de outro, a cabeça vai rolar. O sangue vai derramar. Aí você vai ter que derramar seu sangue para poder adquirir a vida eterna. Você tem que dar sua vida pela salvação. Sendo que hoje você não precisa dar vida pela salvação. Basta você entregar e receber o sacrifício de Jesus. Certo? Bem mais simples. Olha o versículo 11. E desde o tempo em que desde o tempo que o contínuo sacrifício foi tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Desde o dia que foi tirado ao contínuo sacrifício e colocada a abominação, haverá 1290 dias. Certo? Quer dizer, 3 anos e meio. 3 anos e meio. É quase 3 anos e meio, 290 dias. Olha lá. Bem-aventurado o que espera e chega até o 1335 dias. Então, depois dos primeiros 3 anos e meio, vai entrar a guerra destruidora, vai acabar com tudo, vai destruir tudo, vai botar fogo na terra, vai purificar a terra, certo? Aí aqui, ó, bem-aventurado os que esperam chegar aos 1335 dias. Por que 1335 dias? 1290 dias vai ser, agora, 1335 dias vai ser o fim. Vai ser o último dia mesmo da destruição. E esses que sobreviverem até o último dia, bem-aventurado está aqui, porque vai entrar no milênio. O que é milênio? Milênio é 1000 anos depois da grande tribulação, depois de tudo destruído, a terra renovada, porque Deus vai acabar com tudo, vai meter fogo.
A Bíblia diz que tem um lugar, já tem um lugar preparado para esse povo. Esse povo que vai superar até o 1335 dias. Já tem um lugar preparado para eles. Eles vão estar num lugar preparado por Deus, porque vai descer fogo sobre a terra e vai renovar a terra. A terra vai virar um paraíso novamente. E esse povo que ficar aqui até o 1335 dias depois na guerra da grande tribulação, eles vão, né, reinar no milênio. O que é o milênio, pastor? É 1000 anos de glória. 1000 anos que o povo vai viver sobre essa terra sem pecar. Não vai haver pecado, não vai haver doença, não vai haver nada. Vai ser 1000 anos de paz sobre essa terra. Sobre essa terra, 1000 anos de paz. E o povo multiplicarão, crescerão e encherão a terra de Gog a Magog. E esses 1000 anos, Satanás vai estar preso. Deus vai prender. Vai só cair lá no cadeião dele, lá no inferno, lá nos quintos dos infernos. Ele vai estar lá, curtindo lá. Ó, versículo 13. E tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Então, é isso. Deus tem preparado o caminho para o povo. Ele preparou o destino para aqueles que não amam a Ele e não buscam a Ele. Aqueles que não andam com Ele. E aquele negócio, para você andar com Deus, é simples. Para você andar com Deus, tem que aceitar Jesus na sua vida. Você aceitou Jesus na tua vida, você agrada a Deus. E se você não aceitar Jesus, o diabo, você não adianta falar que você não aceita Ele, que você negou Jesus, automaticamente você está de coração aberto para Ele. Não tem essa. Não tem meio termo. Não tem outro lugar. Só existe dois, o céu e o inferno. E só existe dois deuses. Deus do céu e o Deus dos infernos, que é Satanás. Certo? Então, só existe esses dois. Você serve um ou serve o outro. Certo? Você ama a Deus ou se entrega para Satanás. Você não pode servir a dois senhores. Você vai agradar um e magoar o outro. Então é um só que você vai servir. Certo? Então, isso cabe a você. E a justiça divina na sua vida, faça a justiça. Procura a justiça de Deus na sua vida. Procura fazer o melhor, mas o melhor mesmo, diante de Deus. O melhor. Se você não tem igreja, procura uma igreja. Um lugar que você se dá bem, você vai, faz uma visita, vê como é que é o clima, se é bom, né? Um lugar calmo, gostoso, né? Se você gosta de barulho, procura uma daquelas barulhentas. Se você gosta de sossego, procura uma igreja calma, tranquila, mas que tenha a palavra de Deus. Tá? Desde que você esteja ali ouvindo a palavra de Deus. E quando o pastor estiver pregando, você pega a Bíblia e senta, abre e segue e veja se realmente o que ele está pregando está batendo com a Bíblia. Por isso que eu fico aqui lendo e apontando os versículos e falando, porque eu quero que vocês acompanhem, certo? Acompanhem. Porque você estando me acompanhando, eu estou acompanhando a Cristo. Se você me acompanhar, nós vamos para o céu juntos. Certo? Eu não afasto de Deus. Mas se você vê eu dar um passo errado, não me acompanha no passo errado, não. Certo? A ovelha segue o seu pastor. Mas se ele vê que o pastor vai para o buraco, não vai atrás não, porque aí cai os dois. Se o pastor cair no buraco, você fica olhando. Se der para você jogar uma cordinha lá, puxar ele, você puxa. Se não der, não pula lá não, porque
você fica com ele. É o pastor que tem que socorrer a ovelha. Não é a ovelha que tem que socorrer o pastor, não. Então, o pastor tem que pular lá no buraco e puxar a ovelha. Mas a ovelha, se for pular no buraco e puxar o pastor, ela fica lá. Tá? Então, pensa nisso. Se você não tem uma igreja, procura, certo? Procura ser fiel com Deus. Procura honestidade com Deus. Né? E, enfim, procura colocar sua vida no altar de Deus. Para amanhã você estar na glória de Deus. Certo? Amém? Se você acredita que existe o céu, se você acredita que existe o céu, você acredita que existe o inferno. Se você acredita que existe o inferno, mesmo você acredita que existe o céu. Não tem como você acreditar um e desacreditar do outro. Os dois estão lá, à espera. Né? E nós estamos na peneira. Tá? O céu está lá e o inferno está. E nós estamos aqui na peneira. Ó, para que lado você vai cair? Certo? Então, imagina nisso. Tá? Então, a paz do Senhor esteja com todos. E eu desejo a todos muita alegria, muita paz no coração. Né? Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. Que você seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança abençoada e protegida pelas mãos do Senhor. Coloque sua vida no altar de Deus. Busque em Deus e Ele te abençoará. Eu estou aqui só para profetizar na tua vida. Mas quem abençoa é Deus. Quem abençoa é Deus. Então, que a bênção esteja sobre todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? E até a próxima.